Beleza, pessoal, com o template definido, só lembrando que se você não quer alterar nenhuma daquelas configurações, daquelas cores, você pode começar a trabalhar com o teu projeto de reforma a partir dessa fase, dessa aula. Mas é importante você assistir tudo antes para entender como é que funciona. Então, quando eu configurei o template, agora eu tenho que criar um novo projeto baseado naquele template. Como é que funciona, tá? Eu já coloquei aqui para mim, ó, arquivo, opções, tem essa aula bem lá no começo do curso, tá? Que eu mostro como instalar, entre aspas, o teu template. Aqui em locais de arquivo, ó, eu já deixei lá o meu template arquitetônico 2019.02, que é o que já está configuradinho, bonitinho, para trabalhar também com reforma. Você pode usar esse template para qualquer outro tipo de projeto e para reforma ao mesmo tempo, tá? Então, ó, deixa eu cancelar aqui. Vou lá em novo projeto, você vai perceber que ele já está aqui como primeiro da lista para mim, ó. Template arquitetônico 2019.02. Por quê? Porque eu fui lá, mais uma vez, arquivo, opções, locais de arquivo, eu adicionei ele e joguei ele aqui para cima. Com a setinha a gente consegue mudar para baixo ou para cima. Eu deixei ele aqui por primeiro. Ó. Quando eu paro o mouse em cima do nome, eu consigo ver, ó, template arquitetônico 2019.02. Então, ok. Novo projeto com este template, dou um ok novamente. Eu estou simulando agora aqui um projeto de reforma, tá? Então, o que vai acontecer? Vocês vão entender como é que vai funcionar o fluxo de trabalho para você fazer uma reforma aqui de forma definitiva dentro do Revit, tá? Então, quando eu abro as vistas, primeira coisa que você tem que entender, tá vendo que eu estou na vista térreo? Eu tenho a vista térreo, tenho a vista de planta baixa térreo, que geralmente é a vista técnica que eu mando para a prefeitura. E cada uma dessas vistas, se você olhar aqui, ó, nas propriedades dela, do lado esquerdo, primeiro detalhe que você precisa entender. Deixa eu pegar aqui. Quando eu venho aqui embaixo, ó, ele tem lá o filtro da fase, ele está como show complete. E tem a fase em si. Então, esse detalhe é muito importante para você trabalhar com as reformas. Quando você for trabalhar com reforma, você vai mudar aqui para reforma existente, reforma projeto, reforma proposta final, enfim. Se você não vai trabalhar com reforma, você continua como show complete da maneira que ele está. Então, vamos começar aqui, ó. Eu vou pegar a planta baixa terra. Eu vou preferir essa, porque essa visualização aqui é um pouquinho melhor, mais técnica, tá? Então, quando eu vou trabalhar com reforma, eu começo a desenhar aqui na minha planta baixa terra. Então, pego lá algumas paredes, vou simular aqui, ó, como se eu já tivesse esse ambiente construído. Imagina que você tenha algo desse tipo. Você tem algo desse tipo, tem uma porta aqui, ó, bem tosco, tá? Tô colocando aqui bem simplesinho para vocês entenderem como é que funciona a questão da reforma. Então imagina que você foi lá, mediu o teu projeto que você vai trabalhar e ele tenha exatamente essas medidas, ele está dessa forma que o teu projeto lá que você vai fazer a intervenção. Aí o que você quer fazer? Você quer demolir essas duas paredes, quer tirar essa porta daqui e quer criar uma outra parede aqui no meio e de repente colocar uma outra porta. Vamos simular como se fosse uma reforma de fato, tá? Não estou pensando aqui em característica arquitetônica, mas para você entender como é que funciona a questão da reforma. Primeiro detalhe, você vai selecionar todos os objetos que são existentes, tá? Então, a hora que você está construindo o teu projeto, seleciona tudo que for existente e você vai mudar ele para existente. O que acontece no Revit? Quando eu pego uma parede, ó, tá vendo que eu peguei a ferramenta de parede, tá? Então, quando eu construo uma nova parede, por padrão, ele coloca ela como nova construção. Ó. Então, construí essa parede aqui do lado. Quando eu seleciono ela, estou selecionando a parede agora, tá? Nas propriedades que eu tenho aqui, ó, ela está como fase criada, nova construção, e fase demolida, nenhum. Então, todo objeto que você cria no Revit do zero, ele considera já como nova construção. Então, o que você tem que fazer? Primeiro passo, tá? Tem que selecionar tudo isso aqui, todas essas paredes, e mudar a fase criada dela. A fase criada dela não é nova construção, não é new construction. A fase criada dela é existente. Então, você vai marcar essa fase aqui como existente, tá? A fase criada existente. Esse é o primeiro detalhe que você tem que fazer. Dito isso, você pode agora construir umas novas paredes aqui, demolir algumas outras, tá? Então, vou pegar lá o WA. Essa parede aqui vai ser uma parede nova, já vocês vão entender que daqui a um pouco vai começar a ficar todo coloridinho, todo do jeito que a gente criou, aqueles padrões de configurações lá. Então, essa parede aqui, ó, eu deixo ela como fase criada nova construção, beleza, tá certinho. E poderia criar uma outra porta aqui, ó. Essa porta também, ó, vou selecionar a porta e ela vai estar lá como New Construction. Todo o resto do meu projeto ele está como fase existente.
Agora o que acontece? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que demolir essa parede, não tem? Ó? Então vou selecionar essa parede, seleciono essa outra também. Ó. Em fase criada eu deixo como existente. O que é fase criada? Tá? Significa que essa parede existe antes de eu fazer a intervenção. Eu fui lá no apartamento do cara e essa parede está lá. Eu vi essa parede, eu medi ela e tudo mais. Então fase criada vai continuar como existente. Já na fase demolida eu vou marcar como nova construção. Por que, pessoal? Porque nova construção na fase demolida. Significa que eu estou demolindo isso aqui nessa fase. Então é até estranho o jeito que o Revit chama isso, né, de nova construção, mas eu coloquei as duas paredes como demolido na fase de demolição, como nova construção. Já vocês vão entender, perceba que aqui ele apagou para mim essa fase. Eu estou trabalhando ainda na minha vista, na minha planta baixa térreo, como filtro de fase show complete. Então o que eu faço aqui já nesse ponto? Para mim começar a visualizar o que eu demoli, o que eu vou construir e tudo mais, eu venho aqui nessa planta baixa térreo e vou duplicar essas vistas. Ó. Então botão direito, duplicar vista. Poderia aqui colocar como duplicar com detalhamento. Aí eu vou renomear, tá? Eu vou chamar de planta baixa térreo. Daquelas que a gente colocou, deixa eu marcar ela aqui como projeto. Projeto. Entro dentro dela, tá vendo que ela está aqui, ó, planta baixa térreo projeto. E aqui no filtro da fase, ó, da configuração da minha planta de piso, em vez de show complete, eu vou marcar reforma projeto. Beleza? Vocês vão começar a entender cada vez mais como é que vai funcionar isso aqui. Então, ó, na minha planta baixa térreo projeto, eu consigo ver tudo. Ó. Então aqui está em vermelho, que vai ser demolido. Ó. Essa porta aqui também, ó, na fase demolida, ela já está como nova construção. Ela já pegou de forma automática junto com a parede. Então lembra aquele padrão que eu coloquei? Ó? Linha tracejada em volta e o preenchimento sólido em vermelho. Aqui, ó, linha tracejada, também belezinha. Essa parede aqui não é uma nova parede. Ó. Eu não coloquei ela como New Construction. Então por isso que ela está ficando amarela para essa configuração. Tá? Importante você entender o que é configuração de vista e o que é configuração de cada elemento. E o que já é existente ficou cinzinha lá, do jeito que eu tinha configurado no template. Então beleza, primeira planta é essa aqui, ó, planta baixa térreo do projeto. Vou duplicar ela agora. Duplicar com detalhamento. Vou renomear. Agora, em vez de planta baixa térreo projeto, eu vou chamar planta baixa térreo existente. Opa, existente não, né? Deixa eu mudar ali. Renomear existente. Então, estou aqui com existente. E o que eu faço? O filtro da fase não é mais aqui a reforma projeto. O filtro da fase é a reforma existente. Então, o que ele está mostrando aqui para mim, pessoal? Está mostrando só o que já existe lá. Só o que eu fui lá no apartamento e medi. Tá vendo que não tem aqui, não está mostrando que foi demolido, não está mostrando a outra parede que eu criei. Então, beleza. Agora, eu vou duplicar esse mesmo aqui, ó, duplicar com detalhamento. Vou renomear para ficar tudo bem organizado, tá? Então, planta baixa térreo existente, agora é planta baixa térreo resultado final. Vai ficar grande aqui os nomes, depois você pode organizar como você achar melhor, tá? Planta baixa resultado final. E eu mudo aqui de reforma para proposta final. O que seria a proposta final, pessoal? Proposta final não é o que vai permanecer, o resultado que eu tenho depois. Então aqui não tem mais aquelas paredes que sumiram daqui, elas foram demolidas. Essas 4 paredes em volta que eram existentes permaneceram e eu criei uma outra parede e uma outra porta. Então você tem o projeto que você pode trabalhar e mostrar como um todo, tá? Depois eu vou mostrar também como é que você cria as legendas aqui para trabalhar. Você tem a planta baixa térreo e você tem a planta baixa do resultado final. Tem o existente, tem o projeto e tem o resultado final. Você poderia vir aqui, ó, criar só para demonstrar, tá? Uma nova folha. Imagina a seguinte situação. Ó. Você vai lá, planta baixa térreo existente. Deixa eu jogar para cá. Deixa eu ver por que está acontecendo isso. Deixa eu só ocultar aqui, tá vendo? Deixa eu ocultar esses elementos. Que são os meus símbolos de elevação ali, tá? Só para não ficar grande lá na folha, tá? Deixa eu ocultar. Tem a tecla de atalho aqui que eu oculto. Tem a aula de teclas de atalho, tá? É importante você dar uma olhada. Aqui também vou fazer o mesmo. Estou ocultando na vista. Poderia botão direito, ocultar na vista elementos. Então agora sim, aqui eu vou pegar lá planta baixa térreo existente, está aqui. Planta baixa térreo projeto, que significa que são as intervenções que eu estou fazendo.
e a planta baixa térreo é a proposta final. Então imagina que você pode colocar tudo isso na plancha, tá? Ó, o existente está aqui, belezinha, bonitinho. Aqui é o projeto com as intervenções, o que está em vermelho é o que eu estou demolindo, o que está em amarelo é o que eu estou construindo novo. Perceba que aqui eu não tenho nenhum elemento temporário. Eu poderia vir aqui no projeto, ó, e vou criar uma paredezinha lá, ó. Deixa eu até modificar para vocês entenderem, tá? Vamos supor que seja aqui uma parede, deixa eu editar, duplicar ela. Eu vou chamar essa parede de... Como que é o nome daquele material usado ali? Eu vou chamar de tapume, tá? Tapume. Sabe aqueles tapumes que geralmente é usado para tampar a obra em si? Você tem, às vezes, vai quebrar uma parede e não quer deixar que a sujeira passe, o pó, enfim, o tapume ali, o provisório, tá? Então, vou chamar de tapume. Aqui na espessura só vou mudar, ó. Mudar para qualquer valor aqui, ó, vai ficar com 7 centímetros, só para você entender, tá? Então nós vamos pegar uma parede aqui, ó, essa parede que eu criei, né, que é o tapume, e eu vou construir o tapume aqui, ó. Como é que eu marco uma parede que ela é provisória, ou qualquer elemento que seja provisório, tá? Então seleciono ele, você tem que colocar aqui na fase criada nova construção, e na fase demolida você deixa também como nova construção. Feito essa configuração, ó, os dois New Construction, ele fica azulzinho. Lembra que a gente colocou lá o padrão de azul para o que for temporário? Só voltando aqui para recapitular para vocês, ó. Então, ó, basicamente, tá, o que é existente fica cinzinha, o que é demolido vermelho, o novo amarelo e o temporário azul. Então tem aqui uma parede que ela é temporária, tá? Você vai colocar ali um tapume só durante a obra, depois você vai demolir ela também. Por que que seria New Construction? New Construction porque você está colocando o tapume novo lá, e a fase demolida New Construction também, porque depois você vai remover esse objeto temporário, tá? Então se eu voltar aqui na prancha, ó, já estou com ela aberta, eu tenho lá o que é vermelho demolido, azul temporário, amarelo novo, cinza é o que já existia, e aqui é o resultado final. Também não aparece o temporário, né? O temporário não vai ficar depois de terminado a obra. Então beleza, é isso pessoal, a configuração aqui, o jeito que você trabalha. Na próxima aula eu mostro aí como é que você cria as legendas, principalmente para essa planta aqui que vai aparecer todos esses elementos. Então beleza, até a próxima aula.